Expedition Zero é um horror de sobrevivência indie que, em sua maioria, pode se manter contra o melhor do gênero survival horror. O jogo começa com o personagem que você controla, compartilhando algum monólogo interno, sobre ser deixado para morrer à medida que você identifica seu entorno como uma espécie de paisagem congelada, principalmente intocada, exceto por um abrigo que você precisa entrar. Vagando pelos selvagens congelantes da Sérvia, com a constante ameaça de monstros e zumbis à espreita, não é divertido. Por que seria? Eu prefiro estar em uma praia no Caribe ou montando Space Mountain. Infelizmente, a Expedição Zero faz com que você percorra uma floresta assustadora em busca dos segredos, por trás de uma missão de pesquisa fracassada em vez de mergulhar nos raios de um sol glorioso. Fiquei impressionado com a forma como máquinas enigmáticas mantêm as coisas relativamente simples, mas não tanto com os obstáculos que me impediram de realmente me divertir. Depois que uma enorme parede é construída em torno de uma zona de anomalia, você é encarregado de descobrir o que deu errado com uma expedição de pesquisa. Com apenas um punhado de ferramentas à sua disposição, você deve explorar diferentes locais para novas plantas, para criar itens para ajudar com sua sobrevivência, bem como descobrir o que deu errado para fazer com que a equipe da expedição se transforme em zumbis. Recursos podem ser encontrados em armários abandonados, máquinas velhas e baús que estão por toda parte. Ao quebrar equipamentos, tudo o que você pode fabricar se resume a 3 componentes principais: polímero, metal e eletrocomponentes. O que acontece rapidamente é que você está preso em uma zona de quarentena murada por causa de alguma forma de praga, e uma pessoa misteriosa que vende coisas vai ajudá-lo a sair se você curá-la. Isso, no entanto, é praticamente o mais longe que a história vai. Claro, você tem alguns detalhes adicionais no texto, mas é leve. Para um jogo de terror de sobrevivência que é bastante incomum. O que a informação do desenvolvedor nos diz que estamos no deserto da Sibéria, e tentando escapar de uma praga que havia devastado a área. Há vários locais ao longo da Expedição Zero que abrigam impressoras 3D. Cada impressora tem um projeto conectado a ela que pode ajudá-lo a permanecer vivo. Uma dessas plantas melhora o aquecimento do seu traje para que haja menos chance de você congelar até a morte. Infelizmente, as plantas não podem ser usadas em todas as impressoras. Não é um problema enorme porque há uma maneira de viajar entre zonas. Além disso, há muitos recursos espalhados por aí, e você pode usar o armazenamento do seu trenó para transportar peças através da zona de anomalia. Você rapidamente se encontra vagando por esta zona, e o ambiente é bem projetado. Campos militares abandonados, pequenas áreas da aldeia, muita floresta. É tudo assustador e bem renderizado no motor Unreal 4. O monstro principal vaga por aí, você receberá um aviso e então você precisa correr. O que eu gosto na Expedição Zero é que você pode atirar para assustá-lo em vez de apenas deve esgueirar-se em torno dele ou esperar o melhor. Toda a atmosfera é muito bem criada. A falta de trilha sonora apenas deixando você com efeito sonoro é uma ótima decisão para promover esse sentimento. Também está desolado, aumentando o fator assustador. Então você começa a escuridão. Armado com um pequeno farol, há muitas oportunidades para os aldeões atormentados saltarem para você, e eles vão. Há alguns grandes elementos na jogabilidade que tiram a mecânica de sobrevivência em algumas partes. Muitos jogos são um trabalhoso entre ficar aquecido e comer comida a cada 5 segundos ou então você vai cair morto. Enquanto você tem que se manter aquecido, a Expedição Zero lhe dá muitas opções para fazê-lo. Você não precisa comer comida ou beber água para sobreviver. Estar em uma floresta a maior parte do seu tempo significa que há muita madeira para encontrar. Usá-lo em fogões ou incêndios próximos vai mantê-lo aquecido e permitir que você se aventure de volta quando o fogo se apagar. Objetivos podem ser difíceis de encontrar. Você realmente não tem marcadores objetivos ou um minimapa. Embora isso possa frustrar alguns jogadores, aumenta a sensação de isolamento e a necessidade de sobreviver. À medida que você se pergunta ao redor, você pode procurar praticamente todos os containers e encontrar itens que podem ser desconstruídos e usados para criar objetos mais úteis. Assim como outros RPGs, você tem um limite de peso de transporte e um limite de espaço de saco que pode ser aumentado. Você também pode melhorar outras partes da sua roupa, como a capacidade da bateria. Alguns upgrades vêm a um custo, por exemplo, drenar a bateria mais rapidamente. Certos prédios ou tendas têm uma cama onde você pode descansar. Ao fazer isso, seu trenó será transportado para você.
É um hub básico que permite armazenar itens dentro, recarregar seu terno ou viajar rápido para outro local. As estações de baterias também são encontradas ao lado da maioria das impressoras 3D, por isso manter o equipamento carregado não é um grande problema. O verdadeiro desafio vem quando você decide se afastar desses lugares relativamente seguros e explorar mais profundamente as florestas. Você vai um pouco mais fundo correndo o risco de encontrar algo mortal, ou você fica em um caminho mais seguro correndo o risco de perder algo importante. Além de uma barra de saúde, você também deve se preocupar com uma bateria que diminui de carga e um medidor frio que diminuirá quanto mais tempo você passar no deserto. Ambos são gerenciáveis com estações de recarga e a capacidade de fazer alguns incêndios ao longo do caminho para se aquecer. Isso aumenta a mentalidade de jogabilidade e sobrevivência imersiva em geral. Expedição Zero é um jogo de sobrevivência decente, com mistério suficiente para mantê-lo perseverando pela floresta e coletando as amostras. Os monstros nas árvores são mais do que irritantes, e nunca se sentir bem o suficiente para defendê-los tira uma boa quantidade de prazer do que é um jogo relativamente inteligente. Tem muitos momentos assustadores, e os vários locais ajudam a construir a atmosfera tensa, mas é uma pena que a dificuldade de lutar contra os monstros te tire da atenção. O jogo é cheio de quebra-cabeças e combate para lhe dar uma experiência muito variada. O objetivo principal é procurar as amostras que você precisa para acabar com a praga. Alguns desses quebra-cabeças não necessariamente fazem sentido, mas aumentam o fator assustador. Por exemplo, em uma igreja cheia de fantasmas, você precisa pendurar pinturas para mover um pedestal. Mas nem tudo é bom na Expedição Zero. Ainda existem vários bugs, especialmente com o rastreamento do mouse, tornando frustrante selecionar alguns objetos interagindo. A inteligência artificial nos monstros também está um pouco fora de lugar. Como o jogo está sendo corrigido com frequência, eu vejo isso como uma vantagem, pois significa que as coisas só podem melhorar.